Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre como você pode evitar e também como você pode controlar melhor o diagnóstico do seu diabetes tipo 2. Se você se interessa pelo conteúdo, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo relevante e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Atualmente, o que a gente acaba observando é que a grande maioria dos pacientes que tem uma glicemia descontrolada acaba não sabendo dessa condição. Ou seja, a pessoa começa com a glicose um pouco alterada, mas como ela não faz um check-up anual, ela não consegue saber como andam as taxas de glicemia, as taxas de glicemia pós-prandial ou a hemoglobina glicada. Então, essa demora em fazer esses check-ups anuais, check-ups semestrais acabam dificultando a condição de tratar a doença logo no início. Então, se você quer evitar o diagnóstico de diabetes, você precisa fazer uma coisa que é fundamental: fazer check-ups anuais, procurar o seu médico de confiança, um clínico geral, para que ele possa avaliar como anda a sua saúde em geral, sua glicemia, seus valores de colesterol, seus valores de triglicérides, seus valores de ácido úrico, assim por diante. Então, se você está preocupado em desenvolver um diagnóstico de diabetes, ou se você tem casos de diabéticos na família, você inicialmente precisa fazer esse check-up anual. Um outro ponto que é muito importante, que está bastante relacionado com o diagnóstico de diabetes tipo 2, está relacionado aos hábitos de vida. Ou seja, quando o paciente ele é sedentário, não pratica atividade física, esse já é um indício de poder favorecer o aparecimento de um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então você precisa ficar atento a esse primeiro ponto. Se você é sedentário, se você não pratica atividade física, tente encaixar alguma atividade física como musculação, bicicleta ergométrica, bicicleta ao ar livre, corrida ao ar livre, corrida na esteira, crossfit, hidroginástica, pilates. São todas atividades físicas que promovem o melhor funcionamento do seu corpo, e o seu corpo funcionando melhor, você consegue ter mais qualidade de vida e posteriormente evitar um possível diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Outro ponto fundamental que pode estar relacionado a um possível diagnóstico de diabetes é através da alimentação. Então, se você tem uma alimentação que é desregrada e você não consegue manter uma alimentação saudável, equilibrada em macronutrientes, entre proteínas, gorduras e carboidratos, você precisa ficar atento. Você não precisa seguir uma dieta restrita desde agora, mas você tem que ter a noção que você precisa equilibrar esses nutrientes, diminuir as quantidades de carboidratos, comer mais proteínas, como as carnes, os ovos, os peixes, os frangos e assim por diante. E acrescentar mais nutrientes ao seu dia a dia, como legumes, verduras, vegetais, que irão favorecer o melhor funcionamento também do seu organismo. A partir do momento que você entende que a prática de atividade física, uma alimentação mais equilibrada, irá favorecer a manutenção do seu peso corporal, que é outro ponto que é fundamental para poder evitar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, que é o excesso de peso. Então, se você se encontra em um quadro de excesso de peso devido à falta de prática de atividade física, uma alimentação desregrada, você precisa ficar atento. Porque ao você praticar atividade física, se alimentar melhor, você consequentemente tende a perder peso de forma mais significativa e dessa maneira você consegue evitar esse possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes. Então são 3 pontos que são fundamentais para você manter para o seu dia a dia: atividade física, alimentação equilibrada e perda de peso. Além, é claro, da ida ao médico de forma constante. Mas se você já tem o diagnóstico de pré-diabetes ou tem o diagnóstico de diabetes, o que você pode estar fazendo para poder melhorar esse controle? Inicialmente a gente bate na tecla, a gente deve manter os hábitos que eu acabei de falar: alimentação equilibrada, prática de atividade física, perda de peso e um outro ponto que é primordial: seguir as orientações que o seu médico prescrever. Ou seja, tomar os medicamentos nos horários corretos, nas quantidades corretas, se possível, não pular os horários que ele designou para você consumir os medicamentos, pois a não utilização desses medicamentos nos horários corretos ou nas dosagens corretas acabam prejudicando muito o bom controle do seu diabetes. Você entendendo isso, você já consegue evitar, por exemplo, a progressão de um diagnóstico de pré-diabetes,
para o diabetes. Então não deixe de comentar aqui em qual situação você se enquadra. Você possui pré-diabetes, possui diabetes, ou se você está preocupado com a sua saúde e quer evitar o aparecimento dessas duas situações de diagnóstico. Essas são dicas que você precisa colocar no seu dia a dia para dessa forma ter mais qualidade de vida para o seu tratamento ou mais qualidade de vida para a sua saúde como geral. A gente bate muito na tecla de que o ser humano como um todo precisa cultivar bons hábitos, evitar o sedentarismo, evitar a alimentação desregrada e através da atividade física você criar uma rotina que favoreça hábitos saudáveis junto da alimentação e principalmente a manutenção de um bom peso corporal, que é muito importante para poder evitar, por exemplo, o aparecimento da hipertensão arterial, que é a pressão alta, ou então das dislipidemias que estão relacionadas com os quadros de excesso de colesterol ou excesso de triglicéridos. Então você precisa ficar atento a esses pontos para poder evitar o aparecimento de algum distúrbio relacionado ao seu metabolismo posteriormente. Essas foram algumas dicas que você que está procurando essas mudanças para poder começar a colocar no seu dia a dia, a colocar na sua rotina, para dessa forma evitar o aparecimento de algum possível diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, ou para você que está com um diagnóstico recente, que você possa mudar alguns hábitos do seu dia a dia para poder melhorar a efetividade do seu tratamento e, como consequência, evitar o aparecimento de complicações a médio e longo prazo, e isso não é interessante. A gente bate muito na tecla que, como educador em diabetes, que o paciente que tem diabetes, ele precisa começar as mudanças desde já. Não deixe para depois, não deixe para o mês que vem ou para o ano que vem. As complicações, elas infelizmente podem acontecer e isso não é nada legal. Já aproveitando, eu vou deixar aqui na descrição uma super aula gratuita que você pode assistir para você começar as mudanças que você precisa dentro do seu diagnóstico. Então você irá aprender a como você pode implementar a alimentação low carb para o seu dia a dia e dessa forma criar uma estratégia de alimentação que irá favorecer ainda mais o bom controle da sua glicemia, através de dicas bem interessantes que irão favorecer essa alimentação equilibrada e saudável. Não deixe de assistir, o link está na descrição e será um prazer ter você conosco assistindo a mais um conteúdo do canal Edu Diabetes. Se você assistiu até aqui, já aproveita, não deixe de mandar o seu comentário, de se inscrever no canal, de deixar a curtida, é uma forma do YouTube entender que é um conteúdo relevante e dessa maneira leva para mais pessoas e o canal continua crescendo e eu posso estar aqui trazendo conteúdo de valor para você e dessa maneira você consegue tratar o seu diabetes ou podendo ajudar o próximo, que é o grande propósito deste canal, ajudar o próximo para que ele possa melhorar o tratamento e a gente ficar livre das estatísticas de pacientes que têm diabetes descontrolada, tá certo? Então ficaremos por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.